No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Ao que podemos dizer, ao que podemos comparar o reino de Deus? Se você pegar algo e comparar com outra coisa, você vai ver que na comparação existe uma referência. Quando você compara algo com outro, você vê como uma referência. E Jesus fala de uma referência muito simples do dia a dia para você entender melhor. Ele fala que é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, em outro momento, ele falou também que é semelhante ao grão de mostarda. Então, é uma coisa, o grão de mostarda é uma semente. E o fermento é aquilo que dá volume ao pão, ao bolo, enfim. Por que Jesus compara o fermento e a semente? Porque as pessoas lidam com isso, né? A pessoa da agricultura, ela lida com a plantação. A mulher de casa, ela lida com a farinha, o fermento, enfim. Então, Jesus tomou um exemplo do nosso cotidiano para que as pessoas pudessem entender. E ele compara o reino de Deus a esse fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha. A questão aqui é o fermento que colocou nas 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Ou seja, tudo que colocou, aonde colocou na farinha o fermento, foi levedado, ou seja, cresceu. E a pergunta que eu faço a você que vai à igreja, você que busca de Deus, você que diz ser cristão, você que diz ser uma cristã, você que diz que conhece a Deus. Para você que eu estou me dirigindo. Você tem visto algo que cresce na sua vida? Ou vai diminuindo com o tempo? O fermento, ele cresce àquela medida. A semente, o grão de mostarda, ela se faz grande como uma árvore, grande árvore, onde as aves colocam seus ninhos. Ou seja, ela tem uma estrutura grande. Ali também abriga as aves para os seus ninhos. O que isso tem a falar comigo? Tem a dizer para você e para mim? É o seguinte, o reino de Deus não é uma religião, não é uma igreja, não é uma teoria. O reino de Deus é algo que faz desenvolver a pessoa, a alma daquela pessoa. Aquela pessoa deixa de ser uma pessoa, problemática. O que faz uma pessoa problemática? É ela fazer questão de tudo, né? Ela focar em coisas que são passageiras e que não dão importância a nada. Ela, se irrita, ela fica deprimida, ela fica angustiada porque as coisas não saem do jeito dela, ou as pessoas não fazem do jeito dela. E o que a gente pode comparar ao reino de Deus? Bem, você se chatear, você se irritar, até vai. Todos nós se irritamos, ficamos chateados. Enfim, isso acontece. Mas ser uma pessoa assim não combina com o reino de Deus.
Porque o reino de Deus, ele abriga, ele faz com que outras pessoas se beneficiam da sua vida, da sua fé, do seu conteúdo, do seu exemplo. Você desenvolve com Deus nesse relacionamento, você não fica a mesma coisa. O reino de Deus, gente, ele faz com que desenvolva a pessoa com Deus, como ela vê a vida, com os seus familiares, a forma de ver até as coisas do lado de fora. Por exemplo, ela tem um problema na casa dela, no trabalho, com as pessoas, no emprego. Enfim, as coisas não estão saindo. O reino de Deus faz com que aquela pessoa tenha direção do que fazer. Ela não fica voltada àquelas circunstâncias. Sabe aquela forma de que a pessoa trabalha com uma pessoa difícil, então ela se torna uma pessoa difícil, ela se torna uma pessoa limitada. Não, o reino de Deus não se limita pelas circunstâncias. Faz a pessoa desenvolver. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Porque talvez você esteja me escutando aí a caminho de casa, do trabalho, fazendo alguma entrega, enfim. E você, sabe, você depende das pessoas, depende no que me refiro, de ter uma melhora de acordo com o que as pessoas fazem com você e não do que o reino de Deus faz com você. O reino de Deus, ele dá direção, ele abre nossa mente, ele faz a gente desenvolver, independentemente das outras pessoas, de mudarem ou não. Bem, vamos a uma trilha musical e você vai pensar sobre esse assunto, tá certo? E já voltamos. E aí, você pensou sobre a sua vida? Você tem esse reino de Deus dentro de você? Ah, se você tem direção, você tem paz, você é feliz. Não é feliz pelas condições do lado de fora. Você é feliz por causa do reino de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus dentro de você. A obra que ele faz em você, ou seja, tudo cresce, você abriga outras pessoas através da palavra de Deus, que também tem te abrigado, que também tem feito vida em você, que tem dado orientação, tem feito uma melhor pessoa dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho. Não é só o que você faz muito bem, mas quem você é, especialmente em quem você é. Esse é o reino de Deus, que faz crescer, que faz desenvolver ao tempo certo. Sabe, é muito interessante que, às vezes, eu estava me lembrando, enquanto eu estava falando com vocês, que em um momento que, às vezes, a gente está olhando para algo pessoal e não atento à voz de Deus naquele momento, pensando nas coisas do alto. E naquele momento vem o Espírito Santo que nos faz lembrar da sua palavra. Eu me lembro que uma certa vez eu estava pensando e eu estava projetando que eu ia arrumar minha casa nesse dia. Foi justamente porque arrumar casa desestressa a mulher que gosta de ser organizada, né? Então, eu estava planejando
E o meu marido disse assim, olha, vamos para o Porto. O Porto é o norte de Portugal. E eu disse, tá bem, vamos. E comecei a arrumar minha mala. E ele falou, olha, se você quiser, você pode ficar. Porque ele sabia que eu estava extremamente cansada. E eu falei, não, eu vou com você. Mas dentro de mim eu estava, sabe, pensando, desejando ficar em casa, organizar, enfim. E aí veio o próprio Deus falar comigo. Muito interessante isso. Porque isso é o reino de Deus, gente. Olha só o que eu vou falar para vocês. Enquanto eu estava arrumando a minha mala, ele viu meu pensamento. Deus viu, ninguém viu, eu não falei para ninguém. Ele viu, ele vê o seu pensamento, ele ouve o seu pensamento. E ele falou comigo, falou aquela passagem da Bíblia que Jesus fala que vem me segue. E o homem disse, olha, deixa eu enterrar o meu pai. Lembra? Pois é. É como se Jesus estivesse sentado na cama, que eu estava arrumando a mala, e ele estava falando comigo ali. Eu vou falar uma coisa assim, bem assim, real para você. Eu nunca tinha entendido essa passagem no sentido de praticidade. Não tinha entendido que eu faria uma coisa dessa. Ah, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu ir lá, eu me casei, agora eu vou ir na minha lua de mel. Deixa eu primeiro resolver os meus problemas para depois eu ir seguir o Senhor. Em outras palavras, né? Eu nunca tinha entendido assim, porque eu faço a obra de Deus. E foi quando Deus me mostrou que só aspirar em desejar e não ir com o intuito de servi-lo era o que eu estava fazendo. E foi quando caiu a ficha e mudou a minha maneira de ir para o norte de Portugal naquele dia. E Deus fez algo surpreso para mim lá. E eu nem vou contar para vocês, senão vai demorar mais um tanto aqui de tempo. Mas para que você entenda que o reino de Deus faz você desenvolver, faz você ampliar a sua mente. Esse é o reino de Deus. Se você quer o seu reino, você vai ter limitações. Mas se você quer o reino de Deus, você vai ter uma visão ampla e você vai agir com valor. Você vai se valorizar, porque enquanto eu estava valorizando uma coisa que passa, Deus estava me mostrando o valor de seguir a Ele. E fez tão bem que cresceu dentro de mim, fez eu ver diferente. E se passaram muitos anos isso. Isso foi em 2014. E Deus fez algo assim surpreendente.